Pauta 3. Mudando um pouco de assunto, mas um fato aqui tão importante quanto para a população de Curitiba ficar atenta é porque os vereadores de Curitiba começam hoje a discutir a revisão da planta genérica de valores que pode impactar no preço do IPTU. O debate entre os parlamentares promete ser intenso na sessão de hoje, que começa daqui a pouco, então, a partir das 9 da manhã. O texto, que trata da revisão da planta genérica de valores, a PGV, tramita em regime de urgência, ou seja, está caminhando com mais agilidade na Câmara e já será votado em primeiro turno no plenário. Segundo o texto, o imposto predial territorial urbano terá um limite de até 20% mais a variação da inflação de dezembro de 2021 a novembro de 2022. Com isso, deve ocorrer um aumento da base de cálculo do índice, mas a redução das alíquotas máximas. Por conta disso, a Prefeitura alega que não deve ocorrer um aumento expressivo. Entre outros exemplos, as alíquotas para imóveis residenciais, que atualmente variam de 0,20% para 1,10%, poderão passar de 0,22% a 0,80%. Para imóveis não residenciais, que vão de 0,35% a 1,80%, podem ser alteradas de 0,50% a 1,65%. A atualização do IPTU é prevista em lei e, a partir da revisão do imposto, pode ficar mais cara ou mais barata, dependendo de alguns fatores. A gestão municipal informa ainda que o projeto, nele, cerca de 20% dos imóveis de Curitiba vão ter uma redução no valor em relação a esse ano. Outros 43% dos imóveis vão ter uma variação positiva, ou seja, o imposto vai ficar mais caro, só que é uma variação menor de 37%. Já 37% dos imóveis de Curitiba vão ter um aumento de 30% no valor do imposto. O Camilo Turmina é o presidente da Associação Comercial do Paraná. Ele reforçou o posicionamento dele contrário a esse projeto do Executivo Municipal e destacou que o assunto precisa de um tempo maior para ser discutido. Nós entendemos que, se criar um modelo FIPE, que todos nós possamos saber qual que é o valor do nosso imóvel, é mais fácil de recolher IPTU. Só que tem um detalhe muito importante. Não vai dar para corrigir tudo agora. Pós-pandemia, onde todos nós passamos por uma dificuldade muito grande, empresas morreram, pessoas faleceram, não é o momento de corrigir toda a discrepância que existe entre o ideal e o possível. Então o ideal mesmo é recolher a variação que houve a nossa moeda de um ano para o outro. Fica bom para o prefeito, fica bom para nós que contribuímos também. Uma audiência pública para debater sobre esse assunto foi realizada na semana passada na Câmara de Curitiba, na última sexta. A vereadora Amália Tortato, do Partido Novo, ressaltou que a Prefeitura teve todo o ano passado para enviar um texto sobre a revisão da PGV, que é a tabela do IPTU, mas o município só encaminhou agora, pertinho do fim do ano. A Prefeitura teve todo o ano passado para construir o projeto, teve todo esse ano para construir o projeto e decidiu nos mandar o projeto, infelizmente, apenas aos 48 do segundo tempo, né, entrando aí no clima da Copa, para que a gente pudesse analisar. É um projeto super complexo, nós tivemos pouco tempo para analisá-lo. Fizemos isso o mais rápido possível, então logo nós percebemos o tamanho do impacto que teria no bolso do cidadão, nós já começamos a nos manifestar aqui na Câmara Municipal de Curitiba de forma contrária a esse projeto. O Fábio Artigas Grilo, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná, também participou dessa audiência. Ele afirmou que a população precisa ter mais informações sobre qualquer aumento de imposto com antecedência. A nossa Constituição Federal, ela incorporou algumas regras relacionadas à não surpresa, para evitar esse tipo de situação. Porque os contribuintes, eles têm que, como qualquer situação da vida comum, se preparar em termos de planejamento financeiro e econômico para enfrentar essas novas situações. Não é do dia para a noite que as pessoas conseguem separar, né, suas finanças, no seu patrimônio, recursos suficientes para enfrentar aumentos tributários que vêm de maneira assodada, de maneira surpressiva, tal como nós estamos vivenciando nesse projeto. João Guido Campelo, que é diretor executivo do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, o Sinduscom, frisou que a falta de debate gera indignação.
A palavra que me veio à cabeça é indignação, né? Eu não consigo aceitar, né? Na minha cabeça não entra ver um projeto de lei da Prefeitura no final do ano, em regime de urgência, propondo aumento de IPTU nesses percentuais que estão apresentados no projeto. Eu não consigo entender, não cabe aqui na minha cachola, vamos dizer, né? A Isabel Mastrelli, que é a diretora da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, a ADEMI Paraná, questionou por que a categoria não foi chamada pela Prefeitura para debater esse tema com mais profundidade. Nós estamos extremamente preocupados com esse regime de urgência. Nós estivemos conversando na Prefeitura, né, e a nossa fala foi exatamente nesta ordem, de que, por que nesse regime de urgência? Porque todos nós que temos condições de ajudar, né, os técnicos da Prefeitura a formatar um valor correto e que seja aceitável pela sociedade, não fomos convidados. Por que não uma gestão compartilhada com todos nós? E olha, a audiência pública que ocorreu na sexta-feira para falar sobre o aumento do IPTU não contou com nenhum representante da Prefeitura de Curitiba. No sábado, por meio do site, o Executivo Municipal divulgou a realização de uma reunião sobre o tema com o secretário do Governo, Luiz Fernando Jamur, e técnicos da Secretaria Municipal de Finanças, com vereadores que fazem parte da base de apoio de Rafael Greca. A gente está falando de aumento do IPTU. A Prefeitura disse que para 20% dos imóveis vai ter uma redução, mas o resto é aumento e vai ter gente pagando 30% a mais no valor do imposto a partir do ano que vem. E a grande polêmica em torno disso é que essas grandes instituições que são importantes para a discussão desse tema não foram chamadas. E a Prefeitura não participou da própria audiência pública sobre o assunto, ou seja, a Prefeitura pede um aumento de imposto, empurra lá para a Câmara de Vereadores que ele tem que tramitar com regime de urgência, porque aí ele é mais célere, evita inclusive que esse texto seja analisado em comissões, que fora do regime de urgência passaria. E a própria Prefeitura não vai lá para dar explicações. Aí do que adianta, para que serve uma audiência pública se o principal interessado não está lá para responder os questionamentos de qualquer que seja a instituição e dos próprios vereadores que estavam no local? Agora vão fazer uma reunião ali entre os secretários, a Secretaria Municipal de Finanças, também técnicos do município, com os vereadores da base de apoio. Aí fica muito fácil, porque manda o texto no fim do ano, no apagar das luzes, com regime de urgência, tem que ser votado, porque é regime de urgência, pedido do Executivo, antes do recesso dos vereadores de Curitiba, tem que ser finalizada a votação e a tramitação desse texto. E a resposta é, todo mundo já sabe, vai ficar mais caro o imposto para o ano que vem. Podem discutir, votar, ter sessão, vai passar esse projeto e a partir do ano que vem você prepara o seu bolso para pagar aquele reajuste do salário dos vereadores, do prefeito, também dos secretários. Vamos lá. A Prefeitura de Curitiba, a gente precisa ter um olhar histórico sobre o caso e sobre a questão das finanças de Curitiba. Ela fez um trabalho árduo ali na transição do que era a gestão do Gustavo Fruit para a gestão do Rafael Greca. Fez um primeiro mandato na questão financeira, na gestão das contas, absolutamente correto e de recuperação. A gente lembra, inclusive, vários momentos de crise política devido às medidas duras que foram tomadas e, felizmente, o caixa da Prefeitura conseguiu se recompor. Trabalho ótimo ali do prefeito Greca, trabalho da base de apoio, secretário Vitor Pupi, do Luiz Fernando Jamur. Então fizeram um bom trabalho. Conseguiram que a Prefeitura voltasse aos trilhos e conseguisse retomar investimentos, retomar obras. Perfeito. Ótimas ações. Agora, a Prefeitura se encontra no momento de caixa confortável. Então não existe uma necessidade, um apontamento, pelo menos que eu conheça, procurei olhar as informações, os dados, inclusive, sobre as finanças, nada que justifique essa necessidade de um aumento real em cima da alíquota. A lei estabelece que a planta precisa ser corrigida, que o valor precisa ser atualizado, com certeza. Mas do mesmo modo que você pode atualizar a planta, você pode reduzir de forma sensível o índice, para que o valor pago pelos contribuintes, ele fique muito
muito próximo à correção inflacionária. Agora, vale atentar ao seguinte: todos os ouvintes que escutaram essa notícia na sexta-feira e de alguma forma pressionaram os seus parlamentares já tiveram respostas, Bia. Tá? Parte desse movimento em que os vereadores fizeram de ter essa reunião lá com o Jamur, que entende muito do assunto, com os técnicos da Secretaria de Finanças, já foi uma resposta da pressão da população, da pressão desses órgãos, dessas associações, desses grupos, da associação comercial, já foi uma resposta. Porque ali você teve dois movimentos, e é importante que os nossos ouvintes entendam. Você teve a audiência pública, liderada ali pela Amália, foi promovida, inclusive, por esses vereadores que não compõem a base do prefeito, mas a chance de alguma alteração, a chance de algum impacto real da mudança desse projeto de lei aconteceu nessa reunião com os vereadores da base. Que a forma com que eles mostram a insatisfação, que eles mostram que não estão de acordo exatamente com o texto proposto, são nessas reuniões ali junto aos secretários. A gente precisa, né, quem discorda disso, quem discorda dessa questão desse aumento tributário, vale a pena manter esse contato e essa relação com os vereadores, porque são eles que de alguma forma podem conter um pouco desse ímpeto de arrecadar cada vez mais. E a gente vai lembrar aqui, você fala, vai aumentar mais de alguns lugares do comércio, vai aumentar mais ali, vai aumentar mais acolá. Esse aumento, ele é repassado de uma forma ou de outra para os usuários, para as outras pessoas. Sobe o imposto do comerciante, ele repassa nos produtos, ele repassa nos serviços. Então, assim, não vale a pena, nesse momento, nenhum tipo de aumento real na carga tributária. Principalmente, vale a gente lembrar aqui, o IPTU, ele não é um imposto sobre a circulação financeira. Os imóveis valorizaram, então a pessoa precisa pagar mais imposto por isso. Mas ela não fez nenhum tipo de transação com esse imóvel, ela não vendeu, ela não ganhou mais por isso. Ou seja, ela está morando naquele imóvel muitas vezes 15, 20 anos, o imóvel teve uma valorização com a expansão urbana, daí naquele momento ela descobre que o imóvel dela valorizou, mas ela não passou a ganhar mais por isso. Ela não teve nenhum ganho. O momento em que muitas vezes você enxerga que você tem ali um aumento tributário e tudo mais quando você tem esse imóvel, talvez seja no momento da venda, que você já paga o ITBI. Ou seja, em todo momento você está pagando imposto. Então vale sim que os vereadores da base, vale sim que os outros vereadores, que as entidades, que os cidadãos, todo mundo acompanhe esse tema. Porque mais imposto, Bia, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Principalmente no momento que Curitiba já tem um fôlego muito maior que teve no passado. Então, todo mundo precisa estar absolutamente atento para que esse tipo de projeto não avance, pelo menos não no formato em que ele está. Então vale reforçar, ele está em votação a partir de hoje na Câmara de Curitiba. Se você consegue acompanhar, é importante a participação da população, esteja no local. Lembrando que também todas as sessões são transmitidas via YouTube pelo canal da Câmara de Vereadores de Curitiba. É importante que não só venha a reclamação depois que o boleto ficou mais caro. É importante que a população participe, porque o voto ele continua depois do momento que você está lá na urna. O seu voto continua quando você cobra e acompanha o trabalho do representante que você elegeu. E esse é o momento. A base do prefeito, os outros vereadores, eles podem, nesse sentido, apresentar um substitutivo. A gente acompanhou em outros momentos. Então, assim, é fundamental esse acompanhamento, essa troca entre a população e seus representantes. Porque se as pessoas não se manifestam, a gente sempre fala aqui, se a gente não se manifesta, a população não conversa, dificilmente a gente consegue alguma alteração. Então é importante que os vereadores estejam absolutamente sensíveis a toda a sociedade que está cansada, assim, de pagar cada vez mais imposto. A gente já foi penalizado, já sofreu em outros momentos. Agora é hora de todo mundo se ajudar e tentar construir a recuperação do município.